Cadê os extraterrestres? A pergunta parece ingênua, mas ela carrega uma frustração ancestral. Olhe para cima. O céu está cheio de promessas. Galáxias, estrelas, planetas demais para a vida ser exclusividade da Terra. E ainda assim, nada. Nenhuma nave, nenhuma mensagem, nenhum contato claro. O universo está calado, e talvez com motivo. Talvez o problema nunca tenha sido a distância, mas a maturidade de quem pergunta: cadê os extraterrestres? A pergunta parece ingênua, mas ela carrega uma frustração ancestral. Olhe para cima. O céu está cheio de promessas. Galáxias, estrelas, planetas demais para a vida ser exclusividade da Terra. E ainda assim, nada. Nenhuma nave, nenhuma mensagem, nenhum contato claro. O universo está calado. E talvez com um motivo. Talvez o problema nunca tenha sido a distância, mas a maturidade de quem pergunta. A humanidade ainda vive como uma espécie que mal sabe lidar com o próprio quintal. Briga por fronteiras que nem vê do espaço, devasta o planeta como se não fosse precisar dele amanhã. Maltrata os próprios semelhantes e depois sobe a montanha para pedir respostas ao céu. Se alguém lá fora tem bom senso, é natural que esteja esperando. Porque o contato com seres de outro mundo não será dado por piedade, será conquistado por mérito. Ético, não tecnológico. É aqui que entra uma hipótese dura, mas plausível: o grande filtro. Um limite que todas as civilizações enfrentam. Uma barreira que não se rompe com ciência, mas com caráter. Não se passa por ela porque inventou uma nave mais rápida, mas porque aprendeu a parar de destruir. Não é punição, é proteção. O universo não entrega seus segredos para qualquer um. Existe um sistema silencioso em funcionamento, quase automático. Enquanto a espécie não aprende o básico, empatia, cooperação, autocontrole, ela é mantida onde está, como uma criança de castigo, cercada de potencial, mas sem acesso. Parece duro? É porque é. Somos uma civilização que ainda negocia paz como se fosse favor, que cria sistemas econômicos onde alguns têm tudo e outros literalmente nada, que bate no peito dizendo somos os mais inteligentes, enquanto precisa tomar ansiolítico para conseguir dormir. E ainda assim queremos voar até outras estrelas. Queremos respostas do cosmos sem antes responder à fome do vizinho. Por isso, o silêncio. Não por crueldade, mas por consequência. Existem hipóteses mais brandas. Uma delas é simpática, a do zoológico. Civilizações avançadas estariam nos observando como biólogos observam animais em uma reserva. Com cuidado, sem interferir. Porque sabem que interferência precoce atrasa o aprendizado. Se for verdade, não somos invisíveis, somos apenas imaturos demais para merecer visita. Enquanto isso, buscamos ETs em telescópios, sem perceber que talvez eles estejam ao nosso lado. Segundo diversas tradições espiritualistas, incluindo Kardec, nem todos os espíritos encarnam pela primeira vez na Terra. Alguns vêm de longe, de muito longe. Migrantes cósmicos, exilados, voluntários, ou simplesmente almas com um histórico espiritual que ultrapassa os limites desse planeta. Você não precisa acreditar nisso, mas talvez já tenha sentido. Aquela estranheza ao olhar para o mundo, a sensação de que há algo fora do lugar, e esse algo pode ser você. Esse desconforto, esse sentimento de ser estrangeiro na própria espécie, talvez não seja só sensível, talvez seja real. Mas se somos espíritos com bagagem interestelar, por que esquecemos tudo? Simples, porque aprendizado exige imersão, e não há imersão com lembrança. Você está aqui para viver como um terrestre, sentir raiva como um humano, amar como um humano, lutar, errar, repetir, até não precisar mais voltar. A Terra é uma escola, mas também é um teste.
E como qualquer escola séria, você só avança quando aprende a lição. Enquanto não aprendemos, o universo não nos entrega nada além de silêncio. Quer contato com outra espécie? Comece cuidando da sua. Quer encontrar vida em outros planetas? Tente primeiro valorizar a vida aqui. Não a dos animais exóticos, mas da cara suja deitada na calçada que você fingiu não ver. A espiritualidade não é uma fuga, é uma lupa. E quando usada com honestidade, ela mostra que o contato que a gente tanto procura talvez nunca venha de fora. Porque ele já começou, aqui, agora, no corpo em que você habita, na raiva que ainda sente, na compaixão que ainda não aprendeu a usar. Você quer ver uma nave, mas não enxerga a alma que dorme no quarto ao lado. Você quer ouvir uma voz alienígena, mas ignora a intuição que já sussurra há anos. Você quer que o universo fale, mas não sabe escutar nem o próprio silêncio. A verdade é dura. Talvez não estejamos prontos. E o mais perigoso, talvez a gente já tenha recebido o contato e não soube reconhecer. A maioria das pessoas imagina o contato com seres extraterrestres como algo grandioso. Um pouso em praça pública, uma transmissão global, um salto tecnológico imediato. Mas o que aconteceria se isso de fato ocorresse? Se uma nave pousasse hoje na Terra, em plena luz do dia, você acha mesmo que estaríamos preparados? Um ser com tecnologia para atravessar distâncias interestelares não seria recebido com flores. Seria cercado por exércitos, medido por laboratórios, explorado por governos, atacado por fanáticos e, provavelmente, transformado em manchete. É ingênuo pensar que a humanidade, do jeito que está, saberia o que fazer com uma verdade dessas. Nós não temos maturidade nem para lidar com culturas diferentes dentro do próprio planeta. Imagine com uma civilização inteira de fora. Por isso, se existe alguma inteligência lá fora, e há grandes chances de que sim, ela deve observar em silêncio. Não por medo, mas por prudência. Eles sabem o que fazemos com o desconhecido. É mais provável que nos estudem à distância, que coletem dados sobre nosso comportamento, assim como fazemos com animais marcados por chips. O nosso zoológico, nesse caso, tem fronteiras geopolíticas, sistemas de vigilância e redes sociais. Somos observados não pelo que falamos, mas por como agimos, quando ninguém está olhando. E talvez os sinais já tenham sido enviados, mas não são feitos de luzes no céu. São feitos de experiências internas, subjetivas, profundas. Durante sonhos, meditações, estados alterados de consciência, milhares de pessoas relatam encontros estranhos, não com seres do cinema, mas com inteligências que escapam da definição humana. Entidades sem rosto, presenças que se comunicam sem som, consciências que parecem nos conhecer melhor do que nós mesmos. Elas não aparecem com espetáculo, elas surgem no silêncio e desaparecem do mesmo jeito, deixando um rastro de dúvidas e uma certeza desconfortável. Isso não foi normal. Essas experiências não vêm com um manual de instrução. Elas não te dizem se aquilo foi real ou simbólico, mas te obrigam a olhar diferente para tudo que você achava entender. É aí que começa a transformação. A viagem para fora, paradoxalmente, começa por dentro. A projeção da consciência ou viagem astral não é só um fenômeno curioso. É um atalho, um acesso direto a realidades que a matéria não permite. Durante uma projeção lúcida, você pode sair do corpo, atravessar paredes, flutuar acima da cidade. Mas o mais impressionante não é isso. É o que você encontra lá. Consciências, seres, estruturas, mundos paralelos. Sim, mas também percepções tão elevadas que não cabem em palavras. Alguns relatam encontros com mentores, outros com seres que se identificam como vindos de sistemas estelares distantes, alguns com aparência quase humana, outros nem tanto.
E em muitos desses encontros, a comunicação não acontece por voz, mas por pensamento direto. Telepatia pura, sem mentira, sem censura. Você entende tudo e entende rápido. Mas ao acordar, a mente física não consegue guardar metade, porque o cérebro não foi feito para isso. Ele interpreta, distorce, traduz, mas não sustenta aquilo por muito tempo. É como tentar lembrar de um cheiro que nunca sentiu. Você sabe que ele existe. Você sabe que foi real, mas não consegue explicar para ninguém. Ainda assim, isso não torna a experiência menos real. Pelo contrário, a projeção astral pode ser o canal mais direto para o contato que tantos esperam. Só que ele não acontece diante das câmeras. Ele acontece em silêncio, entre você e o infinito. E isso assusta, porque não há testemunhas, não há prova, não há botão de replay. Só você, sua memória e uma dúvida que vai te acompanhar pelo resto da vida. O que foi aquilo? Essa é a parte que separa os curiosos dos buscadores. Os primeiros querem espetáculo, os segundos, verdade. A verdade, porém, não vem fácil. Ela cobra presença, responsabilidade, autoconsciência. Não adianta sair do corpo se você continua o mesmo ao voltar. Não adianta encontrar seres incríveis se não sabe escutar nem as pessoas ao seu redor. A viagem espiritual não serve para te entreter. Ela serve para te quebrar e depois reconstruir em outro nível. Cada projeção lúcida te mostra, antes de tudo, quem você ainda é e quem você ainda não consegue ser. É por isso que muita gente tem medo, porque a espiritualidade, quando é de verdade, desmonta ilusões. Ela mostra que a evolução não é um conceito bonito, é um trabalho constante. Você pode até sair do corpo, mas não foge de si mesmo. O plano astral não é para escapar da vida, é para encará-la sem disfarce. É ali que você percebe o quanto ainda está preso, o quanto ainda sente raiva, o quanto ainda julga, o quanto ainda quer se achar melhor que os outros, mesmo usando palavras bonitas como luz, amor e consciência. Lá não tem como disfarçar. Se você é denso, você cai. Se você mente, não avança. Se você odeia, se atrai por aquilo que vibra igual. Por isso, a projeção astral é um treino, um mapa, um espelho. E quando ela se combina com encontros com outras inteligências, você percebe o tamanho da distância. Não entre planetas, mas entre níveis de consciência. A pergunta deixa de ser quando os extraterrestres vão nos encontrar e passa a ser quando vamos nos tornar dignos de ser encontrados. Essa é a pergunta que importa. E a resposta não virá do céu. Ela começa na forma como você trata o próximo e termina na forma como você trata a si mesmo. Talvez o maior obstáculo entre nós e o contato com outras civilizações não seja a tecnologia, nem a distância. É o ego. A gente quer que seres avançados nos visitem, mas ainda não consegue dividir uma vaga de estacionamento sem brigar. Queremos que o universo nos reconheça, mas mal sabemos reconhecer o valor de quem passa despercebido do nosso lado. Se um ser de fora chegasse hoje, o que ele veria? Uma espécie que ainda governa por vaidade, que acredita ser evoluída porque inventou a internet, mas usa isso para propagar ódio, mentira e autopromoção. Uma espécie que precisa de remédio para dormir, motivação para levantar e que transforma dor em conteúdo viral. Esse é o planeta que quer entrar em contato com civilizações superiores. E quando não recebe resposta, diz que o universo está vazio. Como se a ausência de resposta fosse ausência de vida. Como se o silêncio fosse sinal de desprezo e não de paciência. Talvez eles estejam esperando a gente crescer. Crescer de verdade. Sem diploma, sem cargo, sem misticismo superficial. Crescer em ética, em empatia, em consciência.
Talvez o universo funcione com um tipo de bloqueio natural, uma barreira vibracional que impede o avanço de quem ainda não entendeu o básico. Não como castigo, mas como precaução. Porque liberar a tecnologia de uma raça que ainda confunde liberdade com consumo seria perigoso. Dar acesso ao espaço para quem ainda não aprendeu a cuidar nem da própria casa seria irresponsável. Então, talvez estejamos isolados não por perseguição, mas por segurança. É como deixar fósforos longe de crianças. Não porque você odeia elas, mas porque sabe que elas não estão prontas para lidar com o fogo. A diferença é que, nesse caso, a criança insiste que já sabe, mas segue queimando tudo que toca. É difícil ouvir isso, eu sei, mas a evolução não se interessa pelo seu conforto. Ela se interessa para o seu progresso. E o progresso exige frustração. O contato não vem porque você quer. Vem quando você está pronto para não usá-lo a seu favor. É por isso que tantas experiências de quase morte e regressões e projeções trazem uma lição comum. O contato é real, mas ele não serve para massagear o ego. Serve para te mostrar que você não é o centro de nada. Você é só mais um ser tentando entender o que está fazendo aqui. E isso não é pouco, mas também não te dá autoridade sobre nada. Muita gente, ao sair do corpo, encontra seres com aparência incomum. Alguns são belos, outros nem um pouco. Alguns parecem humanos, outros lembram insetos, répteis, formas geométricas ou entidades que não cabem na imaginação. E sempre há um ponto em comum. A comunicação é direta, sem voz, sem mentira, sem verniz. Você sente o que eles transmitem. E o que você sente nem sempre é paz. Às vezes é julgamento. Às vezes é vergonha. Às vezes é uma lucidez tão intensa que dói. Porque não tem onde se esconder. Ali não há status, não há maquiagem espiritual. Se você mente para você mesmo, eles sabem. Se vive de aparências, eles enxergam. Se você quer contato só para fugir da própria dor, eles se afastam. Esse é o tipo de inteligência que você diz querer encontrar. Mas será que você aguenta ser visto de verdade? Porque o contrato, quando acontece, exige responsabilidade. Você não volta o mesmo. E se volta, é porque não entendeu nada. O ser humano é especialista em transformar até as experiências mais profundas em distração. Vê um sinal no céu e já pensa em postar. Faz uma projeção e corre para contar. Encontra uma entidade e quer transformar aquilo em produto, conteúdo, curso. A experiência que deveria ser um chamado ao silêncio vira palco. E o contato que deveria gerar humildade vira vaidade disfarçada de luz. É por isso que às vezes os verdadeiros encontros escondem de quem mais grita por eles. Não por castigo, mas por lógica. A verdade não se entrega para quem vai usá-la como ferramenta de marketing. Ela se revela devagar, como quem confia desconfiando. E quando revela, ela transforma. Não com frases bonitas, mas com incômodo. A verdade espiritual não conforta de imediato, ela queima. Ela te obriga a revisar valores, abandonar certezas, romper com personagens. Ela te mostra que o você que você defende tanto é só uma casca. E isso assusta, porque a maioria das pessoas prefere uma mentira confortável do que um abismo verdadeiro. Mas é no abismo que começa a conversa real. Não entre você e os ETs, mas entre você e a sua essência. Você quer saber de onde eles vêm, mas ainda não descobriu de onde vem o que sente. Você quer entender como funcionam as naves, mas não entende como funciona seu próprio desequilíbrio emocional. Você quer visitar outros planetas, mas ainda trata gente diferente como inimigo.
Esse é o contraste. E ele precisa ser encarado. Porque se o universo está nos testando, a prova não envolve telescópio, envolve caráter. E talvez o tempo do silêncio esteja acabando, mas não como você espera. Você já reparou como é fácil falar de espiritualidade e tão difícil viver de forma espiritual? A maioria das pessoas que se dizem abertas ao contato com outras consciências ainda tem dificuldade de lidar com a própria sombra. Querem ver um ET, mas surtam quando são contrariadas. Querem ouvir um mentor, mas não suportam escutar um não. É fácil desejar o extraordinário quando o ordinário continua ignorado. Você quer conexão interplanetária, mas não tem coragem de pedir desculpas para alguém que magoou. Quer descobrir outras dimensões, mas não consegue dar conta nem da bagunça do próprio quarto. Quer um salto quântico, mas tropeça no mesmo orgulho toda semana. É aí que entra o paradoxo mais cruel de todos. O contato está acontecendo o tempo todo, mas você ainda não aprendeu a reconhecer. Porque ele não chega como você quer, ele não se encaixa na sua agenda, nem nos seus padrões. Ele vem disfarçado de silêncio, de desconforto, de espelho. Às vezes vem na forma de uma intuição que você ignora. Às vezes é uma sensação estranha durante o sono. Outras vezes é aquele sonho impossível de esquecer, que parecia mais real que a realidade. É aí. É sempre aí. Mas você desconsidera, porque não tem legenda, porque não veio com trilha sonora, porque não teve luz azul piscando. Você não reconhece o contato porque ainda espera espetáculo. Mas contato real não faz barulho. Ele mexe em silêncio com tudo que você achava ter certeza. Tem gente que diz nunca ter vivido nada de diferente, mas não percebe que toda noite, ao dormir, mergulha em outras realidades, que todo dia, ao pensar, já está emitindo sinais, que a consciência é o transmissor mais poderoso do universo e quase ninguém aprendeu a usar. A verdade é que você está o tempo todo sendo escutado. Mas o que você anda dizendo? Qual é a vibração que você está emitindo enquanto pede contato? Você acha mesmo que alguém que observa de longe, com lucidez, com ética, com sabedoria, vai se aproximar de alguém que nem consegue controlar os próprios impulsos? A espiritualidade não é punitiva, ela é coerente. O universo não está ignorando você, está filtrando. E o filtro não é cruel, é cirúrgico. Só passa quem entende que evolução não é sobre aprender o certo, é sobre parar de repetir o errado. Enquanto isso, a Terra segue cheia de gente que se diz de outro planeta, mas não consegue conviver nem com a própria espécie. E gente que se diz missionária, mas trata os outros como inferiores. Gente que cita mestres iluminados enquanto se perde na própria soberba. E aí vem o clássico. Ah, mas eu sinto que não sou daqui. Claro que não é. Nenhum espírito é daqui. Você está aqui, mas isso não significa que veio pronto. Aliás, se você está na Terra, é bem possível que ainda esteja aprendendo o básico. Porque este planeta, e isso precisa ser dito, é uma escola de fundamentos. É um lugar onde as lições ainda giram em torno de respeito, convivência, humildade e paciência. Não estamos aqui para estudar teletransporte. Estamos aqui para aprender a não interromper o outro enquanto ele fala. A Terra é um planeta de provas, e a maior delas é conviver com gente que também está em teste. Todo mundo errando, todo mundo se descontrolando, todo mundo tentando parecer melhor do que realmente é. Mas se você consegue amar mesmo assim, mesmo com defeitos, mesmo com caos, você começa a vibrar diferente. E aí sim, o contato muda, porque ele deixa de ser externo e começa a acontecer dentro de você. Não é místico, é técnico. Consciência atrai consciência. Nível reconhece nível. Você não vai se conectar com um ser que vive em paz se ainda se alimenta do conflito.
Você não vai ver uma nave que vibra em silêncio se sua cabeça é uma tempestade de gritos. A questão não é se existe vida lá fora. A questão é: você já aprendeu a reconhecer o tipo de vida que existe aqui dentro? Enquanto não fizer isso, todo o resto será distração. E talvez por isso mesmo, o universo esteja em silêncio. Não por indiferença, mas por sabedoria. Porque se ele falasse tudo agora, você usaria contra você mesmo. Você distorceria, venderia, usaria como muleta. Por isso, ele espera. Espera que você silencie, que você ouça, e só então responda. A verdade é que você não precisa de um ET batendo na sua porta para saber que algo está acontecendo. Já está. Sempre esteve. Você é um espírito que atravessou eras, mundos, quedas e retornos. Já foi algo que não lembra. Já esteve onde não consegue imaginar. E agora está aqui, encarnado, olhando para o céu como se fosse a primeira vez. Mas a pergunta nunca foi de onde viemos. É o que faremos agora que estamos aqui? Porque no fim das contas, não importa tanto se você veio de Orion, Andrômeda, Marte ou Capela. Importa como você trata o caixa do mercado. Como você age quando ninguém está olhando. Como você lida com a frustração, com a inveja, com a rejeição. Importa quem você é no escuro. O universo não está interessado no seu discurso. Ele observa a sua frequência. E a verdade é que muitos dos que estão encarnados hoje já vieram de outros lugares. Alguns por missão, outros por erro. Alguns para ajudar, outros porque falharam onde estavam. A Terra não é o começo e também não é o fim. É uma chance. E uma chance, por definição, pode ser aproveitada ou desperdiçada. Se você já sentiu que não pertence a esse mundo, pode ser que esteja certo. Mas isso não é desculpa para se isolar. É convite para se lembrar. Lembrar que você está aqui porque há algo a cumprir. Algo que talvez nem você saiba explicar com palavras, mas sente com o corpo inteiro. É um chamado que começa como um incômodo, depois vira inquietação, depois vira renúncia. Você para de querer ser o centro e começa a buscar sentido. Não para ser especial, mas para ser útil. E aí as experiências mudam. Você deixa de buscar o contato como espetáculo e começa a perceber que ele sempre esteve à disposição. Só estava calibrado para a frequência certa. Alguns vão encontrar mentores em projeções astrais. Outros vão sentir uma presença no meio da madrugada. Outros ainda vão perceber sinais sutis, sincronias, toques invisíveis no cotidiano. Mas todos, mais cedo ou mais tarde, terão que responder a mesma pergunta. Agora que você sabe, o que vai fazer com isso? Porque saber não transforma. Agir transforma. Não adianta encontrar seres incríveis e continuar sendo pequeno nas atitudes. Não adianta aprender sobre o universo e continuar tratando as pessoas como se fossem descartáveis. Não adianta sair do corpo para fugir do corpo. A espiritualidade, quando é real, te exige inteiro. E ela te cobra. Não com um castigo, mas com consequência. Você pede por evolução, mas a evolução exige desconforto. Você quer contato, mas o contato exige maturidade. Você quer respostas, mas ainda não aprendeu a escutar perguntas. É isso que o universo está esperando. Não que você domine telepatia, mas que você aprenda a ouvir sem interromper. Não que você voe fora do corpo, mas que consiga ficar presente quando alguém desaba do seu lado. Não que você descubra outras dimensões, mas que aprenda a lidar com a densidade do agora sem tentar fugir dela. Porque, no fim, a evolução é menos sobre subir e mais sobre descer. Descer do pedestal, descer do orgulho, descer até o chão, onde as dores são reais e os outros também sofrem, e onde, finalmente,
você percebe. Somos todos da mesma origem. ETs ou humanos, encarnados ou não, mentores ou errantes, todos orbitando a mesma fonte, todos tentando lembrar quem são de verdade. E quando isso acontece, quando você para de fugir de si mesmo, o contato acontece. Sem nave, sem luz, sem plateia. Acontece dentro e se espalha. Você muda, e sua mudança silenciosa muda o campo. E o campo muda o entorno. E o entorno muda o mundo. Esse é o verdadeiro salto quântico. O que começa de forma tão discreta que ninguém percebe, mas tão real que nada volta a ser como antes. A essa altura você já entendeu. Os extraterrestres não são eles. Somos nós. Em potencial, em essência, em origem. Somos visitantes temporários da matéria, tentando não se perder no caminho. E se existe uma civilização lá fora observando, ela não quer saber o que você sabe. Ela quer ver quem você é quando ninguém está te aplaudindo. A evolução, no fim, é um processo solitário. Mas não precisa ser solitário o tempo todo. Enquanto você caminha, outros caminham também. E alguns já estão à sua volta, encarnados, anônimos, em silêncio, trabalhando, ajudando, limpando a bagunça que você ainda está fazendo. A boa notícia é que você também pode ser um deles. Basta querer menos respostas e mais responsabilidade. Porque o universo não está esperando o seu despertar. Ele está esperando a sua postura. Você não está aqui para provar nada. Está aqui para lembrar. E quando lembrar de onde veio, do que é e do que veio fazer, o contato deixa de ser um evento e vira um estado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e perguntar: cadê os ETs? Pode ser uma boa ideia olhar para o espelho também. Você pode estar mais perto do que imagina.